Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre fração. Também um assunto muito cobrado em concursos, tanto pela FCC, Sesgran Rio, costumam colocar esse conteúdo aí como um dos itens lá do concurso. Então, seja bem-vindo, vamos hoje falar então sobre fração. Galera, para você que vai prestar concurso da PM, principalmente concursos da PM, é muito cobrado esse assunto aqui. Então, nós vamos na aula de hoje fazer algumas operações com números fracionários e vamos conceituar fração, vamos resolver problemas, tal, tudo relacionado a números fracionários, ok? Bom, mas o que é uma fração, professor? Fração. Essa palavra é uma palavra assim que comumente aparece e às vezes a gente não entende o sentido real dela. Para a gente conceituar fração, nós temos que imaginar dois valores, um valor A e um valor B. Fração é o resultado de um sobre o outro. É quando eu coloco um valor sobre outro valor. Aí eu tenho uma fração. Então, fração é uma razão. Fração é uma divisão. Uma coisa dividida por outra coisa. Isso é uma fração. Então, se eu tenho um número 2 e um número 3, eu coloco 2 sobre 3, então é 2 dividido por 3. Isso é uma fração. Tá? A fração é uma forma que nós temos de representar partes de um inteiro. Então, nós usamos a fração para fazer essa representação. Ok? Então, imaginemos a seguinte situação. Dois números, dois valores A e B, tá? Números inteiros. A condição de que B não seja nulo, porque nós vamos representá-lo no denominador. E o denominador não pode ser zero, ok? Por isso que nós estamos dizendo que com a condição que o B não seja nulo. Chama-se fração ao quociente, ou seja, a representação da divisão de A por B. Isso que é fração. Então, exemplos de fração. 2 sobre 3 é uma fração. O 6, professor, mas o 6 é uma fração? Galera, mesmo um número inteiro, 6, ele representa uma fração. Mas como assim, professor? Não tem nada embaixo dele. O senhor falou que tem que ter um sobre outro. Exatamente. Mas quando não aparece nada embaixo de um valor, é porque existe o número 1. E o número 1 não tem a obrigatoriedade de ser mostrado. Fica implícito toda vez que você tiver um valor e não aparecer nada embaixo dele, sempre vai haver o número 1. Não esqueçam disso, ok, galera? Sempre o número 1. Por isso, o 6 também é uma fração. Menos 3 sobre 5, a fração ela pode ser positiva, pode ser negativa, 87 sobre 95, 17, etc. Aí você me diz assim, professor, então todo número é uma fração? É verdade, todo número pode ser representado na forma fracionária. Porque na melhor ou na pior das hipóteses, o valor que vai estar ali embaixo é 1, ok? Beleza? Bom, tipos de frações, galera. Vamos conhecer alguns tipos de fração. Primeiro tipo de fração, fração própria. Quando que nós dizemos que uma fração é própria? Observe que nós dissemos que a constituição de uma fração é por dois valores de dois números inteiros. Um que vai na parte superior, outro que vai na parte inferior. Aliás, o cara que está na parte superior, esse cara aqui, ele é chamado de numerador. E o cara que está aqui na parte de baixo, ele é chamado de denominador, ok? Então, nós temos o numerador, que é o cara que está em cima, e denominador, o cara que está embaixo, beleza? Bom, então veja bem. Conhecido esse conceito, nós vamos dizer que a fração é própria toda vez que o numerador for menor que o denominador. Então, quando o cara que está em cima é menor que o cara que está embaixo, nós estamos falando de valor absoluto, nós temos uma fração própria, ok?
Então, representação disso, por exemplo, 3 sobre 4. Observe que 3 está na parte de cima, 4 está na parte de baixo. Então, o número que está em cima é menor que o número que está embaixo. Toda vez que isso acontecer, nós dizemos que esse tipo de fração é a fração dita como própria. Beleza? Outro tipo de fração, imprópria. Quando que nós temos uma fração imprópria? Galera, a fração ela é dita imprópria quando acontecer o contrário do que nós acabamos de dizer. Quando o valor que estiver na parte superior for maior que o valor que estiver na parte inferior. Ou seja, numerador maior que denominador. Então, quando o numerador é maior que o denominador, nós dizemos que a fração ela é imprópria. Exemplo. Fração 5 sobre 3. Observe que o 5 é o numerador, vem primeiro, 3 o denominador, 5 é maior que 3. Então, esse aqui é um exemplo de uma fração imprópria. Beleza? Bom, como que nós fazemos a transformação de uma fração imprópria em um número misto? Veja bem. O propósito agora é fazer a transformação. Nós já vimos que a fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E às vezes nós temos que transformar essa fração imprópria em um número misto. Ou o número misto, a representação dele vai ser a representação de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Quando o número é composto de uma parte inteira e de uma parte fracionária, ele é chamado de número misto. Então, nós vamos mostrar aqui como que vai ser essa representação. Então, vamos iniciar com 17 sobre 4. Isso aqui é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Para nós fazermos o procedimento de transformação, nós vamos ter que reescrever isso daqui, só que transformando esse 17 em duas partes. Eu vou ter, observe que 17 não dá para dividir por 4, não é uma divisão exata. Então eu tenho que encontrar um número menor que 17 que dê para dividir por 4. O número logo abaixo do 17 que dê para dividir por 4. O primeiro que eu encontrar é esse que eu devo considerar. Então, abaixo do 17 tem o 16, 15, 14 e tal, e assim por diante. Então, 17, 16. Opa, 16 dá para dividir por 4. Então, eu posso escrever esse 17 dessa forma. 16 mais 1 sobre 4. Não mudou nada, é só uma forma diferente de escrever o mesmo valor. Aí observe o seguinte, galera. Se eu tenho A mais B sobre C, isso aqui é a mesma coisa que A sobre C mais B sobre C. Então eu posso separar dessa forma. É o que nós vamos fazer aqui em cima. Como eu tenho 16 mais 1 sobre 4, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 16 sobre 4 mais 1 sobre 4. Eu separei eles, ok? Beleza? Bom, agora, observem que 16 sobre 4 é uma divisão exata. E 16 dividido por 4 vai dar exatamente 4. Então, eu posso representar aqui como sendo 4 mais 1 sobre 4. Beleza? Então, está aqui, ó, 4 mais 1 sobre 4. E isso aqui, galera, isso aqui eu vou poder escrever na forma mista, tá? Como que eu represento isso aqui? 4 mais 1 sobre 4. Eu posso escrever assim, ó. Suprimir o sinal de mais, ou seja, eu desapareço com o sinal de mais, junto o 4 no 1 sobre 4 e ele fica representado dessa forma. Então, a fração imprópria, ela é representada assim, ó. A, B sobre C. Onde A vai ser sempre a parte inteira e B sobre C é a parte fracionária, que é acrescida à parte inteira, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 4, 1/4, que é 4 mais 1 sobre 4. Professor, se aqui fosse 3, ia ficar 3, 1/4? Isso mesmo. Se fosse 5, ia ficar 5, 1/4? Isso mesmo. Beleza?
Então, esta representação 4/1/4 é a representação de um número misto. Então, eu transformei uma fração imprópria num número misto. Professor, eu só posso transformar a imprópria no número misto? Eu não posso transformar a fração própria? Não, a fração própria não. Porque a fração própria, o numerador é menor que o denominador. E a gente não vai poder fazer essa separação aqui. Ok? Então, a gente faz isso quando o numerador é maior que o denominador. Beleza? Agora, nós vamos fazer o processo contrário. Agora, eu tenho um número misto e eu quero transformá-lo numa fração imprópria. Como que é esse procedimento? Observem aqui como é algo bastante simples. Eu vou primeiro representar literalmente, depois eu mostro com valores. Se eu tenho A, B sobre C. Lembram? Eu disse que isso aqui é a representação de um número misto. Como que é feita essa transformação? A transformação segue a seguinte regra. Eu pego a parte inteira, multiplico pelo cara que está aqui embaixo. Então, eu vou pegar A vezes C e vou somar com o cara que está aqui em cima. Então, aqui eu somo e aqui eu multiplico. A vezes C, está aqui. O resultado disso eu somo com B. O valor que der, eu divido pelo cara que está aqui embaixo, que é o C. Então, vai ficar assim. Esse vezes esse mais esse vai em cima. E embaixo eu conservo o cara que está aqui. Ok? É esse o procedimento. Agora, vamos ver através de uma representação de valores. Como que vai ficar isso? Olha só. 2/1/5. Então, eu vou pegar o 2, multiplicar pelo 5 e somar mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Separando eles, ficaria. Lembram lá, ó, aqui, ó. Parte inteira mais a parte decimal, seria isso. Separando, ó, fazendo o processo contrário, ó. 4/1/4, aí, ó, separou 4/1/4, então 2 mais 1 sobre 5, ok? Aí a gente teria que tirar o MMC aqui, né? O MMC de 5 e 1 é 5, 5 dividido é 5. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha, que é para você baixar o material, tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC, tá certo, meus amigos? Espero você, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.